Bom dia, você que tem nos acompanhado nas reflexões diárias sobre a família. Eu quero te agradecer pela companhia. Tem sido um mês extraordinário, um mês todinho falando sobre família, sobre tantos desafios ligados à família e também mexendo com os nossos sentimentos, porque família é a nossa vida. Não tem como esquecer, ignorar. A gente até às vezes tenta ignorar, mas não tem como ignorar, porque família faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu espero que você esteja bem onde você estiver, que a tua família esteja debaixo da tua oração, do teu amor, dos teus cuidados, como eu também estou me desdobrando para que a minha família receba tudo isso de mim. E hoje quem vai nos inspirar é uma família inteira. Essa família está registrada em Jeremias, capítulo 35, que é a família dos Recabitas. Capítulo 35, versículo 2 de Jeremias diz: Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. O Senhor mandou essa mensagem para Jeremias, o profeta, e ele então vai procurar essa família. Versículo 6 do capítulo 35 diz: Eles, porém, disseram: Não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: Nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão. Não plantarão vinhas, nem as possuirão. Mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossas moradias, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo que nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Estamos aqui diante de uma família inteira, a família dos Recabitas. E a sua história tem um capítulo inteiro do livro de Jeremias, um capítulo inteiro do livro de Jeremias, para registrar o que está se repetindo de geração em geração. Uma tradição familiar. Eles não podiam beber vinho, eles não podiam construir casas de alvenaria e eles também não podiam comprar vinhas para plantar. Eles eram nômades. E eles estavam sempre de cidades em cidades, era uma tradição familiar, né? Poderíamos até entender que muito hoje parecido com os ciganos, mas eu não posso afirmar que os ciganos vêm dessa tradição dos recabitas. O que eu sei é que Deus mandou que Jeremias procurasse e que eles que estavam fugindo dos babilônios, eles pudessem servir de exemplo para os israelitas. Deus queria trazer uma lição para o seu povo através desses povos, os recabitas. E Jeremias então os traz ao templo, prepara uma mesa cheia de vinho, com muitos copos, com todos eles, e eles então dizem isso para Jeremias, que eles não podem porque há uma tradição familiar que eles precisam continuar mantendo, obedecendo, respeitando, e a promessa dos seus antepassados estava vindo de geração em geração. E aqui há uma lição muito preciosa para nós, porque muitos de nós ignora, nem conhece o que as nossas famílias, a nossa árvore genealógica, que nós temos uma ligação não só com os nossos antepassados, mas que nós precisamos também olhar para a futura geração familiar. E eu estou muito atenta a isso porque
Há uma nova geração hoje, no século XXI, que não se importa com quem foi o meu tataravô, meu bisavô, meu avô, minha avó, minha bisavó, minha tataravó. E eu penso que nós precisamos primeiro amar essa história familiar. Você não caiu de paraquedas na sua família, eu também não caí de paraquedas. Nós estamos aqui por um propósito, nós estamos aqui dentro dessa família porque Deus deseja utilizar a nossa vida e a nossa família para abençoar a futura geração e também para mantermos princípios importantes que são princípios básicos para a saúde moral e espiritual da futura geração. Você percebe que eles não só não bebem vinho, como também eles estão ligados a uma tradição que é uma família nômade. Eles não podiam comprar terra, não podiam construir casas ali, fazer plantações, porque eles teriam que viver de outra maneira. Possivelmente eles trabalhavam com ferro, eram ferreiros. Há uma série de especulação com relação à forma como eles sobreviviam. Mas a verdade é que eles não podiam se manter ligados à terra, porque de tempos em tempos eles se levantavam e se mudavam e providenciavam uma nova terra para morar, e eles viviam dessa maneira. Deus então se utiliza dessa tradição familiar dos recabitas para falar à nação de Israel, porque Deus queria exigir deles obediência e santidade a essa obediência, como israelitas obedecerem aos preceitos que Deus estava ordenando. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz que: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância é como o mal da idolatria. Deus então está relembrando aos israelitas que ele não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, e eu diria aqui também em cultos, do que em se obedeça a sua palavra e a sua vontade. E Deus então agora, através do profeta Jeremias, está trazendo a história dos recabitas, que obedeciam à tradição familiar, aos seus antepassados, em manter uma tradição, em ser obedientes 100%, e Deus está lembrando a eles que eles precisam também obedecer a sua palavra e a sua vontade. E o capítulo 35 de Jeremias, do livro de Jeremias, conclui assim o capítulo 35. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. É assim que se conclui um capítulo inteiro sobre essa família. E eu quero concluir o áudio dessa manhã, dessa tarde, dessa noite, desse dia, desafiando a você e a mim, primeiro, a olhar a sua família e não desprezar. E recontar essas histórias familiares às futuras gerações, às crianças, adolescentes, jovens, adultos, para que a gente possa entender que a nossa família é bênção na terra, que tem coisas gloriosas, tem coisas vexatórias, porque tem toda a família, mas tem uma tradição. E segundo, que nós precisamos ensinar à futura geração princípios como não beber, não se drogar, ser honesto, ser verdadeiro, ser generoso, ser abençoador, e assim nós podemos sermos bênção, primeiro comigo e depois com os outros. Que Deus então nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e essa é a reflexão para hoje e sempre. Amém.